Carta à Igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, 14 ao 22. Escreva ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem é frio nem quente. Bom seria que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e não tenho falta de nada, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Você vai latir aqui, você jura? A carta à igreja de Laodiceia foi a 7ª e última carta escrita às igrejas no início do livro de Apocalipse. Laodiceia é conhecida como a igreja apóstata, e apóstata vem de apostasia, que significa rebeldia, afastar-se de ou abandono. E aqui a igreja de Laodiceia, ela afastou-se de Cristo, nós podemos colocar dessa forma. E a igreja de Laodiceia ficava em Laodiceia, que era uma cidade, uma rota comercial muito grande, muito conhecida naquela época. Primeiro Cristo começa se apresentando, e é na identidade de Cristo que nós descobrimos quem nós somos ou aquilo que nos falta. E é justamente as características que Cristo, uma das múltiplas características de Cristo que ele apresenta aqui, é justamente aquilo que falta nessa igreja de Laodiceia. E ele diz que isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Amém significa assim seja, significa sim, é uma forma de confirmação, é uma certeza, é algo firme. E é justamente o que aquela igreja não era. Aquela igreja não tinha uma fé firme, ela não tinha uma decisão certa, ela não era uma igreja decidida. Isso a gente vai ver mais pra frente. E Cristo, ele é o amém de Deus, ele é o sim de Deus, ele é a firmeza, não há sombra de variação, sombra de dúvidas na figura de Jesus. E aquela igreja justamente carecia disso, dessa identidade firme, dessa posição de decisão intencional. Ele diz que é a testemunha fiel e verdadeira, coisa que aquela igreja também não era. E ele falou que é o princípio de toda a criação. Cristo é o princípio de toda a criação. Tudo que foi criado foi por meio dele e a partir dele e para ele. E ele é o verbo vivo, a partir do qual todas as coisas foram feitas. Então, aquela igreja estava numa cidade onde havia uma prosperidade econômica muito grande, onde nada faltava para aquela igreja. A gente tem que entender que a igreja de Laodiceia aqui, ela era uma igreja muito bem estabelecida, muito bem estruturada. Ela não faltava nada, a não ser a Cristo. E aí a gente vai vendo aqui ao longo da carta, justamente, que essa característica de Cristo, amém, que é o sim, que é a firmeza, que é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio de toda a criação, era justamente essas coisas que aquela igreja carecia. E a carta continua: eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. E o óbvio, ele também precisa ser dito. Então é importante dizer que Cristo, ele conhece as nossas obras, tudo está diante dele, a justiça e a injustiça, os bons e os maus, e tudo Deus contempla, e é impossível enganar a Deus ou esconder algo dele. Então aqui ele está falando que ele conhece as obras daquela igreja e sabe que ela não é nem fria e nem quente. E o que isso significa? Isso revela uma identidade daquela igreja. Se Cristo é o amém, é a certeza, é o sim, a confirmação, aquela igreja carecia justamente disso, de uma certeza, de uma identidade firme. Ela não era fria, ela não era quente, ela era morna. Ela tinha essa identidade de incerteza, de indecisão,
de indiferença, é uma falta de identidade, uma falta de propósito que carecia nessa igreja. Uma covardia, um medo, justamente ficar em cima do muro é o que representava essa igreja. Então, e o em cima do muro já é uma decisão que a gente toma, porque se a gente tivesse de fato uma decisão, a gente escolhia um lado. Mas quando a gente escolhe ficar em cima do muro, já é uma decisão que se toma. E ele continua falando aqui, assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E ele fala que essa igreja, ela não é fria e ela nem é quente, ela é morna. Por isso Deus vai vomitar da sua boca. Deus vai rejeitar essa igreja, justamente porque ela não tem uma decisão firme. Porque Deus, ele faz todas as coisas, só existe uma coisa que nós precisamos decidir, e é decidir se vamos escolher a Cristo ou não. Isso é uma decisão, é algo que Cristo não faz por nós. É essa única decisão que somos nós que precisamos tomar. E aquela igreja apóstata, ou seja, que abandonou a fé, ela era uma igreja muito bem estabelecida, mas ela não tinha o principal e a única coisa que importa é que é Cristo. Então, por isso que ele fala que ela é morna e vai vomitá-la, vou rejeitá-la. Então, Deus precisa que nós sejamos decididos, que nós de fato declaremos que nós seguimos ou não a Cristo. Porque Deus, ele só vai agir na nossa vida a partir do momento que nós damos essa permissão, a partir do momento que nós damos essa liberdade, nós decidimos por Cristo. E uma vez que nós decidimos crer em Cristo Jesus, as nossas atitudes, elas devem ser intencionais, as nossas decisões, elas devem ser posicionadas e bem firmes. Em Romanos 1, verso 16 diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, para aquela igreja faltava tomar essa decisão. Imagine, era uma igreja em uma cidade que era um grande centro comercial, uma rota comercial conhecida pelo seu comércio muito grande, com várias outros cultos a outras divindades, a outros deuses, e ela precisava ser decidida na sua fé. Mas ela era apóstata, ou seja, ela abandonou a fé em Cristo. E por que será? Será porque ela se envergonhava de alguma forma? Será por medo, por covardia? E aqui o que Cristo está pedindo daquela igreja é que ela tenha uma posição firme, que ela se decida, que ela saia do muro, que ela tire essa característica de mornidão. Deus rejeita a mornidão, porque na ânsia de agradar a todos, acaba se desagradando a Deus, que é o principal e o único que a gente deve focar mais agradar. Se Cristo não agradou as pessoas, quanto mais nós vamos agradar as outras pessoas ao nosso redor? Lógico que não. Então, a gente deve procurar agradar a Cristo e conhecê-lo mais. E ele continua dizendo na carta: como dizes, rico sou e estou enriquecido e não tenho falta de nada. Aquela igreja, justamente por estar naquele centro comercial, nada faltava para ela. Então, o que ela dizia? Rico sou, nada me falta. E justamente o que Jesus fala lá em Mateus 6, do 19 ao 24. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e os ladrões minam e roubam. Mas ajuntei tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde ladrão não mina nem rouba. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Se o seu coração está em coisas terrenas, essas coisas passam, e quando elas passarem, o que vai ser da sua vida? Se a sua identidade está firmada naquilo que você tem, quem é você quando você perde essas coisas? Por isso nós devemos nos firmar em algo que não se abala, que é Cristo e a sua palavra, que não se abala facilmente, que não é movido por qualquer vento. Jesus, em Lucas 12, 16 ao 21, ele conta uma parábola de um rico insensato, que ele disse em seu coração: vou construir um grande celeiro, vou plantar muita coisa, vou guardar para que eu possa viver em paz, descansar, tendo que comer e onde dormir. E aí Jesus fala, Deus diz, né? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então, aqui não é que Deus, ele rejeita, não é que Deus não queira que a gente tenha uma vida abundante, que a gente consiga, que a gente conquiste as coisas, não é pra gente viver como um monge, mas é que o nosso coração não esteja nessas coisas, porque se estiver, quando isso passar, o que sobra?
Mas se o nosso coração ele estiver em coisas firmes, inabaláveis, se os nossos olhos estiverem firmes no alto, no prêmio da soberana vocação, se os nossos olhos estiverem em Cristo, nada e nem ninguém nos abalará. Nenhuma situação vai mudar o nosso coração. Então, aquela igreja, ela dizia isso: rico sou, eu tenho tudo. E quando se diz isso, que tem tudo, então também ela não precisava de Cristo. Se ela podia comprar todas as coisas, então de que adiantaria ela buscar a Deus? Então, essa autossuficiência, ela é muito perigosa, porque a gente é dependente de Cristo, querendo ou não, falando que é autossuficiente ou não. Nós dependemos de Cristo, porque se ele desviar os olhos da nossa vida por 1 milésimo de segundo que seja, já era de nós. Se nós estamos aqui hoje respirando e vivendo, é porque ele permite isso. E se a gente não entender isso, a gente está fadado ao fracasso. Se a gente entende que somente ele é capaz de nos dar tudo aquilo que nós precisamos, de suprir todas as nossas necessidades emocionais, físicas, espirituais, materiais, quando a gente entende isso, a gente pode descansar e sabendo que ele é um bom pai e que ele abençoa os seus filhos. E ele continua dizendo: e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então, aquela igreja olhava para si e dizia: posso todas as coisas, sou autossuficiente, tenho tudo que preciso, sou rico. Mas Deus, que olha o interior de todos nós, ele vê aquilo que nós realmente somos, aquilo que nós realmente precisamos. E aquela igreja, ela era miserável, ela era pobre, cega, nu e desgraçada. Então, olha só como que Deus, ele olha para todos nós, e ainda que nós falamos que não precisamos dele, ele sabe em cada área da nossa vida como ele é necessário. E vale lembrar que aqui ele está falando de uma igreja. Então, se a gente trazer para os dias de hoje, de que adianta uma igreja muito bem estruturada, a melhor igreja da região, com os melhores equipamentos, as melhores pessoas para mexer nesses equipamentos e os melhores bancos, melhor fachada, melhor tudo, se não tem Cristo, que é mais que suficiente, que é a única coisa que importa, de que importa todas essas coisas se Cristo está do lado de fora. De que adianta uma festa de aniversário se o aniversariante não vai a essa festa? Mateus 7, do 21 ao 23, fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque não adianta cumprir escala, não adianta fazer as coisas com um coração bondoso, por bondade, se Cristo não está nisso, se isso não é da vontade de Deus. Não adianta fazer as coisas se Deus não abençoa, se Deus não está no negócio, porque de que adianta? Os fariseus faziam todas essas coisas, eles ajudavam os pobres e as viúvas, às vezes não, mas enfim, eles faziam as coisas, mas o coração deles não estava voltado para Deus. Então aqui eles falam, né? Mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós curamos, nós ajudamos, mas Deus fala para eles: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Justamente porque não adianta, se o nosso coração não estiver junto ao coração de Deus, nada adianta, nada daquilo que nós façamos é possível agradar a Deus. Tem um salmo que fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Porque entenda, se Deus não fizer todas as coisas, nada vai para frente. E se a gente fizer tudo, a gente pode ser a melhor pessoa do mundo, mas se os nossos olhos, se o nosso coração não estiver alinhado ao coração de Deus, de nada adianta. Mas ele nos dá mais uma chance e continua dizendo aqui na carta: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Então ele começa dizendo para que aquela igreja compre ouro provado no fogo. E é E é um contraste que Deus traz aqui nessa carta, justamente porque aquela igreja, como eu já disse, estava numa cidade que era um centro comercial muito grande, a riqueza era muito grande, vendia-se ouro com certeza, mas Deus está falando: compra ouro de mim, o ouro puro, provado no fogo.
O que seria esse ouro puro provado no fogo? Eu coloco aqui como a presença de Deus. E essa presença de Deus, como você vai comprar? Como você vai ter acesso a isso? Uma vez que o pecado é o que faz separação entre o homem e Deus, o que você vai fazer para conseguir se aproximar da presença de Deus de novo? Nada que nós façamos, nenhum ouro que nós tenhamos, nenhum dinheiro, nenhum recurso é suficiente para que possamos alcançar e chegar perto da presença de Deus. Mas aqui ele traz que a palavra de Deus traz que é por meio de Cristo que nós temos acesso a essa presença. Porque no tempo de Moisés, o que era necessário para que o povo alcançasse o perdão de Deus era o sacrifício de um animal. Porque por meio de um só homem, que foi Adão, o pecado entrou sobre toda a humanidade, por meio de um só homem, pela obediência de um, que é Cristo, a graça de Deus, o perdão de Deus, ele superabundou o pecado, ele superabundou e pode alcançar o coração de todo aquele que crê que Cristo é o Filho de Deus e morreu pelos seus pecados, morreu por você para que você fosse perdoado por Deus. E é somente o sangue de Cristo que nos dá livre acesso à presença de Deus. E ele continua,